Capítulo 18. A Grande Comissão. Esta é uma verdade de vital importância, uma que todo crente deve abraçar. Ao se despedir de seus discípulos, conforme registrado em Mateus 28, 18, 20, Jesus proferiu palavras que deveriam ecoar através dos séculos, impulsionando cada um de nós. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Toda a autoridade foi conferida a Jesus, no céu e na terra. Ele, que sempre possuíra toda a autoridade, agora a recebia novamente de uma forma nova e específica. Por quê? Porque ele era a cabeça triunfante da igreja, o primogênito dentre os mortos, o Senhor absoluto. A igreja, seu corpo vivente, é o veículo através do qual essa autoridade divina deve operar. Essa autoridade imensa não foi dada para que ficasse inerte. Foi para o benefício direto da igreja. Se a igreja falha em utilizá-la, transformamos um capital ilimitado em uma capacidade não utilizada, um tesouro enterrado. Pense nos bilhões de dólares em ouro que o governo enterra. Muitos o veem como um mau julgamento, um recurso que poderia estar em circulação abençoando a nação. A igreja, chocantemente, fez o mesmo com a toda a autoridade que Deus concedeu a Jesus. Nós a enterramos em teologias complexas e credos rígidos, tornando-a inacessível. Ninguém a alcançou e, portanto, não fez bem a ninguém. A igreja tem negligenciado uma verdade fundamental. Antes de sua partida, Jesus nos concedeu a procuração para usar seu nome. Esta procuração divina abre as portas para essa toda autoridade a cada crente. Tudo o que pedirdes ou exigirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isto não é mera oração. É o uso direto e poderoso do nome de Jesus para acessar e reivindicar essa toda autoridade. O livro de Atos resplandece com inúmeros exemplos de homens que audaciosamente se apropriaram dessa autoridade e, por meio dela, abençoaram multidões. Essa toda autoridade ainda está poderosamente disponível para aqueles que ousarem usar o nome de Jesus. Nunca foi revogada. Se uma única parte desta grande comissão pudesse ser desconsiderada, então a totalidade dela se tornaria inválida. Se um milagre fosse banido, então todos os milagres seriam deixados de lado e o nome de Jesus perderia sua autoridade. Mas sabemos com absoluta certeza que seu nome nos foi dado precisamente para a realização de milagres. Marcos 16. Jesus declarou: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Cada uma dessas 5 promessas é uma resposta direta às investidas do adversário contra a igreja e o mundo não salvo. 5 manifestações milagrosas que devem acontecer. Satanás escraviza os homens, preenchendo-os com o medo do veneno da doença e da morte. Ele roubou seu testemunho, impedindo-os de falar em novas línguas de libertação e vitória. Ele os privou da capacidade de impor as mãos sobre os enfermos e testemunhar a recuperação de seus entes queridos. Por quê? Porque o conhecimento dos sentidos usurpa o lugar da fé no ministério. Jesus afirmou que assim que os homens creem nele, imediatamente esses sinais os acompanhariam. Imediatamente eles expulsariam demônios. Imediatamente falariam línguas de poder. Imediatamente dominariam a doença. Serpentes são um símbolo da doença e dos demônios que a causam. Então, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. A palavra que ele falou
e a palavra que eles ousaram confessar foi confirmada pelos sinais que se seguiram. A atitude de Deus em relação ao pecado e à doença nunca mudou. Hebreus 13:8 nos lembra: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele se opôs à doença naquela época. Ele se opõe à doença agora. Ele sofreu por causa do pecado. E sua atitude em relação ao pecado hoje é idêntica à de então. O Cristo assentado é a prova irrefutável de sua cura completa. O Cristo assentado demonstra que sua obra está concluída. Pense sempre em Satanás como o derrotado, aquele sobre quem você, em nome de Jesus, tem domínio absoluto. Nesse nome, a nova criação é a mestre dos demônios, das doenças e de todas as circunstâncias que tentariam mantê-lo em cativeiro. Temos uma redenção perfeita, uma nova criação perfeita e uma união perfeita com Cristo. Eu sou a videira. Vós sois os ramos. Possuímos uma mensagem que infunde sucesso, saúde, felicidade e vitória em todos os homens. Pois todo homem é um fracasso fora de Cristo. Temos a solução de Deus para o problema humano. A palavra viva em seus lábios o transforma em um vencedor. Faz da doença e da pobreza seus servos. A palavra viva em seus lábios invoca a presença de Deus, trazendo vitória, alegria e sucesso aos derrotados. Capítulo 19. A revelação de Deus de Jesus Cristo, dada ao apóstolo Paulo. Nesta revelação, desvendamos o elemento sobrenatural do cristianismo sob uma luz que a igreja moderna mal vislumbrou. O Apocalipse de Paulo começa com Jesus sendo feito pecado. Ele narra o que ele fez e o que foi feito a ele, durante os 3 dias e 3 noites, até que finalmente ressuscitou dos mortos. Levou seu sangue ao Santo dos Santos Celestial e sentou-se à direita do Pai. Esse período abrange os 40 dias desde sua crucificação até seu assentamento à direita da majestade nas alturas. Ele aborda 3 fatos capitais: o que Deus fez por nós em Cristo, na grande substituição; o que o Espírito Santo, por meio da palavra, pode fazer em nós na nova criação, e o que Jesus está fazendo por nós agora à direita do Pai. Focaremos em 2 fases desta obra transformadora de Cristo: o que Ele fez por nós e o que isso significa para você. É de importância crucial que o leitor compreenda cabalmente esses fatos basilares. Cristo não ressuscitou dos mortos até que houvesse quebrado a lei do domínio de Satanás. Era imperativo que a autoridade de Satanás sobre o homem fosse esmagada. Cristo não ressuscitou dos mortos até que tivesse conquistado o adversário de forma definitiva. Colossenses 1:13-14. O qual nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos libertou da autoridade de Satanás. A palavra aqui traduzida como poder significa, de fato, autoridade. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isto é o novo nascimento. Isto é recriação. Possuímos nossa redenção. Todo crente foi libertado da autoridade de Satanás, transportado para a família de Deus e tem sua redenção em Cristo. Ele está redimido. Satanás não tem mais domínio sobre ele. Romanos 6:14, tradução do Centenário. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado é Satanás. Satanás não dominará sobre você. Satanás não tem mais domínio sobre o crente do que Faraó teve sobre os filhos de Israel, depois que atravessaram o Mar Vermelho. Satanás não tem domínio sobre você. Satanás não pode infligir doenças em você sem o seu consentimento. Pode ser um consentimento por ignorância, mas é ainda assim um consentimento. Satanás está derrotado, conquistado no que diz respeito a você. Satanás não foi apenas vencido, mas Deus fez de você uma nova criação, sobre a qual Satanás não tem domínio algum. 2 Coríntios 5:17-18. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas.
Mas tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Essas coisas velhas são as coisas da derrota, do fracasso, da fraqueza, da pobreza, do pecado e da morte espiritual. Somos novas criações. Jesus é a cabeça desta nova criação. Ele é o Senhor desta nova criação. Ele tomou o lugar de Satanás. Satanás não tem mais domínio sobre você. Você não precisa temê-lo, pois ele foi conquistado. Romanos 8, 31, 38. O Espírito, por meio do apóstolo Paulo, nos revela a gloriosa posição da igreja. Ele culmina no versículo 38. Não, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Temos uma redenção completa e perfeita. Esta nova criação não foi apenas declarada justa e se tornou justa, mas tanto Deus quanto Jesus declaram que deles são a sua justiça. Justiça significa a capacidade de permanecer na presença do Pai sem sentimento de culpa, com a mesma liberdade e ousadia que Jesus tem. Por quê? Porque Romanos 3:26 declara, para que ele mesmo pudesse ser justo e a justiça daquele que tem fé em Jesus. Renderização marginal RV. Deus se tornou a sua justiça em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1:30. Deus fez Jesus justiça para você. Este é um fato surpreendente. Ele não para por aí. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se a linguagem tem algum significado, então todo crente está completo em Cristo. Colossenses 2:10. E nele estáis aperfeiçoados, completos, o qual é a cabeça de todo principado e potestade. João 1:16. Todos nós recebemos da sua plenitude ou completude, e graça sobre graça. O crente não é um suplicante covarde, implorando por favores. Ele é um filho de Deus, um herdeiro de Deus, um príncipe de Deus. Ele permanece na presença do Pai, sem vergonha, sem medo, feito justo pela própria justiça de Deus, feito livre pela própria liberdade de Deus. O Filho os libertou. Vocês são livres de verdade. Doenças e enfermidades não têm domínio sobre você. Se tivéssemos espaço, poderíamos mostrar que você não é apenas redimido, uma nova criação e a justiça de Deus, mas também um filho de Deus, em sua família. Mais do que isso, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos realmente habita em seu corpo. Você pode nunca ter dado a ele o seu devido lugar. Ou pode nunca ter tido consciência de que Deus fez morada em você, ou que você tinha a capacidade de Deus em você. Talvez você nunca tenha aproveitado o fato de que sua mente pode ser renovada, a ponto de você conhecer a vontade de Deus na realidade. Você não apenas tem Deus em você, mas tem o nome de Jesus com a autoridade que Deus deu a Jesus. Nesse nome, você pode impor as mãos sobre si mesmo se a dor vier e receber sua libertação. Nesse nome, você pode quebrar o poder do adversário sobre suas finanças, sobre seu lar, sobre os corpos de seus entes queridos. Poder e autoridade ilimitados são dados ao membro individual do corpo de Cristo. Alguns dos obstáculos à cura. Talvez as armas mais sutis e perigosas do diabo sejam o sentimento de indignidade e o sentimento de falta de fé. Seu valor é Jesus Cristo, o justo. Você é a justiça de Deus nele. O sentimento de indignidade é uma negação direta do sacrifício substitutivo de Cristo e de sua posição em Cristo e da justiça de Cristo diante do Pai que lhe foi concedida. Um segundo obstáculo é que você aceitou a esperança e o assentimento mental em vez da fé. Você nunca espera por algo que já possui. Você espera pelo que está desapossado. Quando você espera por sua cura, isso significa que você não tem fé nisso, mas espera obtê-la algum dia. A esperança é uma bela ilusão. O consentimento mental é um parente da esperança. O assentimento mental é o substituto que o adversário deu à igreja hoje para a fé.
Muitos declaram que toda a Bíblia é verdadeira, do Gênesis ao Apocalipse, mas não aceitam milagres, exceto em casos isolados. Eles concordam com a verdade da palavra, mas não creem nela. Eles dizem, sim, eu acredito que a Bíblia é verdadeira, e nunca agem de acordo com isso. Crer é agir de acordo com a palavra de Deus. Não há fé sem ação. Tiago diz, na tradução de Weymouth, que deve haver ações correspondentes à nossa fé. A fé sem ações que correspondam é morta. Não pode haver fé sem ação na palavra. Eu posso concordar com isso e permanecer como sou. Posso admirá-lo, mas não é meu. Aquilo que a Escritura declara pertence a mim. Assim que descobri a diferença entre assentimento mental e fé, tornei-me uma bênção para multidões. Muitos foram curados pelo rádio quando pararam de concordar mentalmente e agiram de acordo com a palavra. Outro inimigo da fé é a evidência do conhecimento dos sentidos. Um homem acredita no que vê. Ele é como Tomé que disse, não vou acreditar, a menos que eu possa colocar minha mão em seu lado. De repente, Jesus apareceu e disse, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. Fé é dar substância às coisas que você esperava. É uma convicção da realidade das coisas que não são vistas. Fé é transformar a esperança em realidade. A fé é agir diante de evidências contrárias. Os sentidos declaram, não pode ser, mas a fé grita acima da turbulência. É. A fé considera o que foi feito antes de Deus agir. Isso compele a ação de Deus. Deus é um Deus de fé. Hebreus 11:3. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, para que as coisas que se veem não fossem feitas do que não se vê aparecer. Tudo o que Deus fez no princípio foi dizer, haja, e assim foi. Tudo o que a fé tem a dizer é que haja perfeita tranquilidade neste corpo e espírito do homem, e a doença deve desaparecer. A fé diz que haja abundância onde a pobreza reinou, que haja liberdade onde a escravidão reinou. Essas coisas precisam acontecer. Capítulo pertence a nós, Xi. Cura você orou, implorou e a doença persiste até piora? Outros oraram por você e nada mudou. Desesperado, você se pergunta, há algo que possa ser feito? A resposta é um retumbante sim. Você está prestes a descobrir uma verdade transformadora. A cura já é sua. Não é algo pelo qual você precisa orar e esperar. É um direito que você precisa reivindicar. Nunca ouviu algo tão ousado? Prepare-se. A prova está aqui. Isaías 53:4 declara com clareza inegável. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Contudo, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Perceba a verdade vital. Ele, Cristo, carregou suas enfermidades e doenças. Ele as suportou. Não há espaço para dúvida. E mais, aprove a Jeová esmagá-lo, fazendo-o adoecer com as suas doenças. Isso não é uma teoria, é a palavra de Deus em ação. O que isso significa para você? Significa tudo. Significa que cada dor, cada aflição que você sente agora foi depositada sobre Jesus. Ele as suportou, cada uma delas, exatamente como suportou seus pecados. Ele foi ferido por suas transgressões, moído por suas iniquidades. O castigo que lhe trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras você foi sarado. Deus transferiu suas iniquidades e doenças para Jesus. Portanto, você não precisa suportá-las mais. Essa é a revelação que mudará sua vida. Sim, Deus realmente colocou sua doença sobre Cristo, fazendo-o adoecer com suas enfermidades. A palavra não poderia ser mais clara. Em 2 Coríntios 5:21 revela: Ele o fez pecado com os seus pecados para que você fosse a justiça de Deus em Cristo. Da mesma forma, ele o fez adoecer com as suas doenças, para que você pudesse desfrutar de perfeita saúde em Cristo. A cura é um presente. É sua agora, neste exato momento, enquanto você lhe agradece por ela. É a sua herança,
não uma promessa a ser esperada. Deus colocou suas doenças sobre Cristo. Ele as carregou. Ele foi ferido, afligido e esmagado com suas doenças. Compreenda esta verdade. Satanás não tem o direito de impor sobre você aquilo que Deus já colocou em Jesus. Quando esta verdade se infiltrar em seu coração, tornando-se tão real quanto a gravidade ou a luz do dia, a doença perderá seu poder sobre você. Você não pode permanecer doente quando este fato fundamental se solidifica em seu ser. O mesmo fato que nos diz que Deus fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Romanos 6,14 declara ousadamente: o pecado não dominará sobre vós. Esta promessa é sua, hoje. A doença e a dor pertencem ao passado para aquele a quem o Filho libertou, pois ele é verdadeiramente livre. Se ele o libertou do pecado, o pecado não tem domínio sobre você. Se ele o libertou da doença, a doença não deve dominar você. Se ele o libertou de Satanás, Satanás não tem domínio sobre você. Se ele o libertou das circunstâncias, as circunstâncias não podem mais dominá-lo. Esqueça o passado onde estas forças o oprimiam. Agora você pertence a uma nova ordem de coisas. Você é o mestre das circunstâncias, dos demônios e da doença. O pecado e as forças demoníacas não possuem domínio sobre você. O Filho o libertou completamente. Aos olhos de Deus, você é livre. Aos olhos de Jesus, você é livre. Segundo a palavra inerrante, você é absolutamente livre. Agora, permanecem firmes na liberdade que Cristo conquistou para você. Apegue-se a esta confissão como sua própria, a sua inabalável verdade. Tome seu lugar de autoridade. Haja de acordo com seu papel divino. Recuse-se absolutamente a permitir que Satanás tenha qualquer influência sobre o corpo que você habita. Você não percebe que seu corpo é o templo sagrado, a morada, a própria casa de Deus? 1 Coríntios 6, 15 e 20. É propriedade dele. Você é o supervisor encarregado. É seu dever impedir que Satanás invada a propriedade de Deus. Como impedir essa invasão? A resposta é clara e poderosa. Jesus declarou: em meu nome expulsareis demônios. Ele lhe concedeu o direito absoluto de usar seu nome. Esse nome tem o poder infalível de quebrar o domínio da doença, de pulverizar o poder do adversário. Esse nome garante que a doença e o fracasso não reinarão sobre você. Não existe doença que já tenha afligido a humanidade que este nome glorioso não possa destruir completamente. Sua confissão não é um mero desejo. É a sua fé em ação, declarando a vitória que já é sua. Sinta o poder inseparável. Jesus e seu nome são um. Assim como seu nome é intrínseco à sua identidade, o nome de Jesus é a própria essência de sua divindade. Você não precisa conquistar essa liberdade. Ela é sua, por direito divino. Simplesmente abrace-a, deleite-se nela e caminhe vitoriosamente na gloriosa luz da palavra. Transforme estas verdades poderosas em sua inabalável confissão. Proclame audaciosamente ao mundo que pelas suas pisaduras você já foi curado. A doença perdeu todo o seu domínio. Ela não tem mais poder sobre você. Quando você escolhe falar palavras de fé em vez dos sussurros de dúvida, você não está apenas falando, você está ecoando a própria linguagem de Deus. Palavras de dúvida? Elas vêm de uma fonte completamente diferente. Uma fonte que busca minar sua vitória. É uma contradição insustentável. Você não pode lamentar suas doenças e dores enquanto espera desfrutar de perfeita saúde. Compartilhar suas aflições com outros em busca de simpatia é um caminho direto para a perda da sua preciosa camaradagem com ele. Escolha a saúde, escolha a comunhão. Revelar seus problemas aos outros não fortalece você. Enfraquece sua fé e rouba a doçura da comunhão com o Pai. Buscamos a compaixão humana quando a fonte de toda compaixão e solução está esperando. Lance imediatamente todas as suas ansiedades e problemas sobre ele, pois ele se importa com você profundamente.
Ao vocalizar sua fraqueza, seu fracasso, sua doença, você está inadvertidamente glorificando o inimigo que os infligiu. Você está elevando médicos e advogados que são pagos para absorver seus problemas em vez de elevar aquele que já os carregou. Proclamar que Satanás é a causa de seus problemas é uma declaração de que ele é seu mestre, que ele alcançou a supremacia em sua vida. Isso não alivia sua carga. Apenas magnifica seus problemas, agrava sua doença e arrasta você para um abismo de desespero. Sua verdadeira confissão deve ser um eco da capacidade ilimitada de Deus, de sua fidelidade inabalável e da certeza de que Jesus já carregou seus problemas, assim como ele levou suas doenças e pecados. Mantenha-se firme e resoluto na sua confissão. Declare quem Deus é para você e quem você é em Cristo. Abandone, de uma vez por todas, qualquer confissão que conceda supremacia a Satanás. Você sabe que a doença, a incapacidade, todos os seus problemas são armadilhas demoníacas, orquestradas pelo adversário. Como você pode esperar a mais doce comunhão com o céu se suas palavras são inspiradas por demônios? Mude sua língua. Que a palavra da fé seja a única que você fale. Que seus lábios transbordem com a palavra da fé. Que seu coração cante a vibrante canção da fé. Lembre-se da promessa inabalável de João 6,47. Em verdade vos digo que aquele que crê tem a vida eterna. O crente possui. Eu creio, portanto eu tenho. Alegro-me e desfruto plenamente da minha posse. Saúde é minha posse. Sucesso é minha posse. Eu tenho abundância porque Ele é meu suprimento ilimitado, atendendo a cada uma das minhas necessidades, segundo as suas riquezas gloriosas em Cristo Jesus. Eu não estou gemendo ou lamentando, estou louvando e me alegrando. A fé possui. As posses da fé são tão reais quanto qualquer posse visível, palpável. As coisas espirituais são igualmente reais às coisas materiais. Como nos lembra 2 Coríntios 5,7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Nós nos movemos no reino de Deus. Não apenas caminhamos pela fé. Nós falamos pela fé, transcendendo o reino limitado dos sentidos. Quando você domina a arte de falar pela fé, o domínio da doença sobre você é irremediavelmente quebrado. Contudo, se você persiste em caminhar pela razão e se curvar às sugestões enganosas dos sentidos, tato, visão, paladar, você permanecerá acorrentado a um reino onde a doença domina sua vida e a dor reina em seu corpo. Aprenda a falar com fé e você se tornará um vencedor inegável. Que 1 João 5,4,5 ressoe em cada crente, tornando-se uma verdade central em sua consciência, uma arma diária em suas mãos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nova criação, a justiça, o amor, a fé, todos são gerados por Deus e são os verdadeiros vencedores do mundo. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê? Então você é um vencedor. Os crentes são vencedores. Abandone as terras baixas da dúvida e do medo. Agora, eleve-se às terras altas e caminhe em íntima comunhão com Ele. A cura e a vitória são suas por direito. Deixe o fracasso para aqueles que se recusam a acreditar. Nós estamos caminhando imbuídos do poder inabalável de Deus, lutando com as armas invencíveis da justiça, preparadas tanto para ataque quanto para defesa. Não em todas as nossas lutas somos mais que vencedores. Por quê? Porque ressuscitamos juntamente com Cristo. A ressurreição de Jesus dos mortos foi nossa vitória esmagadora sobre o inimigo, como a tradução feita por Conibeari revela em Colossenses 2,15, e ele desarmou os principados e potestades que lutavam contra ele e os expôs à vergonha pública, levando-os cativos no triunfo de Cristo. Lembre-se, você foi crucificado com ele, morreu com ele, foi sepultado com ele, sofreu com ele, foi justificado com ele e feito vivo com ele.
Portanto, enfrentamos o inimigo e o vencemos definitivamente em Cristo. É por isso que Paulo pode nos assegurar, na qual também sois feitos participantes da sua justiça, pela vossa fé em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Deus ressuscitou a Cristo com um propósito singular, para que você pudesse participar de sua vida divina. Você foi feito participante da vitória gloriosa da ressurreição de Cristo, da sua vida ressurreta e da nova criação que ele inaugurou. Todos nós recebemos da sua plenitude. Lembre-se, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Se esta palavra edificou sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative-o para receber todos os próximos capítulos desta série.